Normalmente os senadores são senadores de partido. E a nossa proposta é ser um senador por Pernambuco, de Pernambuco, acima de tudo. Boa noite, Paulo Marinho, da Folha de Pernambuco, da editoria de política. A primeira pergunta dos jornalistas convidados é sua. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite ao candidato Jerônimo Ribeiro. Boa noite aos convidados e telespectadores. Candidato Jerônimo Ribeiro, a primeira pergunta que eu lhe faço é sobre o tema que está na moda, ou seja, o desenvolvimento sustentável. O governo do estado hoje foca todas as suas energias no complexo industrial portuário de Suape. E agora a gente tem um tema que está muito em questão, muito em voga, que é sustentar ambientalmente aquele complexo. O que é que acontece lá? Você tem 800 hectares, e no caso 500 hectares desses 800 de mangue, que vale lembrar aí, não se replanta, que vão ser desmatados. A ideia é suprimir esses vegetais para que se coloque lá um cluster naval, ou seja, um polo para a construção de navios. E qual seria a proposta do governo? Através disso gerar emprego e renda. Empregos, diz o governo, no caso 30 mil empregos. E em relação a isso, existe hoje uma briga jurídica sendo travada com o Ministério Público Estadual e Federal e também com entidades que defendem ambientalmente esse complexo portuário de Suape. O PSOL, assim como o PV, tem focado muito suas discussões na questão do desenvolvimento sustentável, inclusive com candidato a governo aqui no estado. Então eu pergunto para o senhor se, como senador, batalharia pelo contrário ou apoiaria uma proposta, um projeto desse porte pelo governo do estado. Nossa proposta, como você mesmo falou, através do nosso candidato a governo do estado, Edilson Silva, é no sentido de um projeto sustentável, né? Não vai adiantar nada nós criarmos vários empregos sem se preocupar com a questão do meio ambiente, não é? Nosso candidato, inclusive, foi o primeiro candidato que denunciou, e até agora não foi contestado, a questão de usina nuclear sendo construída no estado, não é? Daí dá para demonstrar nossa preocupação com o meio ambiente. Criar emprego sem preocupar-se com o meio ambiente, para nós, não tem validade. Eu quero dizer que nós vamos continuar com essa proposta, com essa preocupação com o meio ambiente, porque é uma marca do nosso partido. Alexandre Farias, coordenador de jornalismo da TV Nova Nordeste. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Pedro. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Boa noite você de casa. A minha pergunta é em relação ao papel do senador. Muita gente vai no dia da eleição, acaba confirmando o voto e não sabe qual é a finalidade de um senador lá no Senado. E a gente vê que muitos que têm cargo político acabam misturando as coisas, né? Acaba exercendo o papel social, enfim. Eu queria saber do senhor o que é, na verdade, qual o papel do senador e, se caso o senhor for eleito, chegando lá, o que é que o senhor não fará e que muitos senadores fazem hoje? O papel do senador está contido na Constituição, que é justamente fiscalizar o executivo e elaborar leis, não é? E o que é como candidato e uma vez eleito que eu vou fazer? É justamente elaborar leis que estão em total sintonia com o povo. Por exemplo, eu vou dar aqui uma iniciativa nossa, né, que é um dos nossos temas que foi entregue à coordenação de debate, que é justamente a redução do tempo de mandato de um senador. É inconcebível que um senador tenha 8 anos de mandato, não é? A gente sabe que é uma casa essencialmente conservadora e que a gente precisa que haja oxigenação nesse tipo de atividade. E com menos tempo de mandato, eu acho que seria uma iniciativa, né, salutar. Como também a questão do encerramento da reeleição para os cargos de senador, governador e prefeito. Porque nós temos assistido aí, todo mundo tem acompanhado, não é, que a pessoa está com 4 anos de mandato, ou com 3 anos, já vai se preparando para outra eleição e misturando, não é, a função de governador com de cabo eleitoral. Então eu acho que essas duas medidas, não é, tem outras que nós colocamos aí, está em total sintonia com o povo, não é? Nós não fazemos a pesquisa, mas andamos no meio nossa pesquisa no meio da rua. Isso aí é um dos reclamos do povo, né? E outra coisa, quando nós estivermos por lá também, é lutar para que as multas para aquelas pessoas que antecipam a eleição sejam majoradas, não é? Nós tivemos exemplos claros aí do presidente da República dando um mau exemplo, não é? Antecipando a eleição e debochando inclusive do TRE,
não é? Dizendo que a turma ia dividir o dinheiro das multas, não é? Uma coisa altamente inconcebível e deseducadora, não é? Ilegal, antiético, não é? E que não está em total sintonia com o povo. Então a gente tem que ter, no caso, como políticos, nós temos que dar o exemplo. E o exemplo que foi passado por ele foi terrível, não é? Então, esses 3 itens que eu estou colocando, e no decorrer do debate a gente vai fazendo outros tipos de colocações, está em total sintonia, não é, com a atuação do senador. Eu quero deixar claro que, uma vez senador, eu não vou ser, como normalmente acontece com os senadores que representam o Estado, senador de partido. Nós vamos ser senador do Estado. E o foco vai ser voltado para ações no Estado. Fabiano Rodrigues, da Mídia Promo. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, candidato. Boa noite, convidados e telespectador. Bom, candidato, eu andei observando algumas propagandas suas na eleição eleitoral e acompanhei um vídeo no YouTube, no qual se intitula o candidato da educação, né? E severamente bateu muito o governo de Eduardo Campos. Eu queria saber quais são as suas propostas para os professores, uma vez que o senhor também enfatizou bastante no aumento salarial. O senhor, como senador, o que é que o senhor vai trazer para os professores do Estado? Primeiramente, batalhar para que todos os governadores eles apliquem o que está contido na lei que disciplina a questão do piso salarial de R$ 1.312,80. Essa é a primeira coisa. O marco da nossa atuação vai ser esse. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser esse, não é? E usar a força política, que eu acho importante. Eu estava, antes de começar o debate, vendo um dos candidatos ligado ao governo, dizendo que vai lutar pela educação, não é? Então ele usa a força política dele, dizendo que vai lutar pela educação. E por que não fez isso durante o tempo em que ele era secretário de Estado? Por que ele não foi pedir ao governador do Estado para aplicar o piso salarial? A gente sabe que o Estado dobrou a sua arrecadação, recebe verba federal, tem o PIB lá em cima. Por que então ele não usou o seu poder, não é, para pressionar o governo ou sugerir ao governo para pagar o piso salarial? Então, essencialmente é isso. E usando a força política, solicitar que outras concessões sejam feitas para que a escola pública seja uma escola de qualidade. E eu falo isso na condição de quem trabalha há 28 anos e ter sido aluno de escola pública quando tinha qualidade, porque a que está aí realmente não tem qualidade. Bom, nós temos ainda mais uma rodada de perguntas dos jornalistas, nós vamos segurar um pouquinho, porque agora nós vamos para as ruas, saber a opinião do povo, a pergunta do povo para o candidato que hoje está presente aqui, Jerônimo Ribeiro, candidato a senador pelo PSOL. Pode soltar a primeira. Perguntaria a ele se ele está sendo candidato para receber esse salário, né? Salário alto que é oferecido a um senador. Pode responder. Obviamente não. É outra coisa que, se nós tivéssemos poder, uma vez eleito no Senado Federal, nós iríamos trabalhar no sentido de reduzir o salário. Entretanto, a gente sabe das limitações para que isso aconteça. Eu acho que nós deveríamos tocar na questão de redução do mandato, correto? Trabalhar também para reduzir o número de funcionários, que é o maior escândalo que pode existir no Senado Federal, e a gente quer deixar claro que não se ouve nenhuma voz desses senadores que estão disputando sobre essa imoralidade que acontece no Senado Federal. Então, nossa atuação vai ser nesse sentido. Nós não vamos atrás do dinheiro, até porque isso é uma questão menor. O senador tem que ser eleito, tem que realmente receber o dinheiro. Agora, a falta, no caso, é trabalhar e produzir, como determina, no caso, um dos princípios constantes na administração pública. Ele, como servidor público, como agente público, ele tem que trabalhar para mostrar ao povo que está ali ganhando dinheiro, mas com a contrapartida que, no caso, é a produtividade.